Joia argentina à disposição no mercado. Para completar, Renan Lodge fica no Brasil ou vai jogar fora do país? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre uma pesquisa sobre as maiores torcidas do futebol brasileiro, pesquisa essa encomendada pela CBF. Toda vez que a gente traz pesquisas, gera muita polêmica. Primeira colocação nessa pesquisa do Flamengo, 26%. Corinthians aparece em segundo com 19%. São Paulo é o terceiro com 9%. O Palmeiras é o quarto com 7%. Na sequência, o Vasco da Gama, 5%. O Internacional, 4%. E o Cruzeiro, também 4%. Com 3% aparecem Atlético Mineiro, Grêmio e Santos. 2% para Botafogo, Bahia e Fluminense. Outros times somam 11%. Gostaria que você usasse o espaço para comentar. Primeiro para dizer se acredita em pesquisas sobre tamanho de torcida. E depois, o que você pensa sobre esses números que eu apresentei, beleza? Hora de falar sobre os clubes brasileiros e o fair play financeiro. Ao longo da semana, a CBF anunciou como pretende começar a praticar o fair play financeiro a partir de 2026. Só para você entender, esse fair play financeiro tem a intenção de exigir que os clubes só gastem aquilo que são capazes de arrecadar, para acabar com essa história de clubes devedores. Pois saibam que se as regras que serão aplicadas a partir de 2026 já estivessem valendo no Campeonato Brasileiro do ano passado, só 7 dos 20 times da Série A seriam aprovados. Você quer saber quais são os 7, certo? Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Criciúma, Cuiabá e Juventude. E a coisa mais alarmante vem agora. Falei sobre 7 clubes aprovados numa atmosfera ou numa demonstração de 20, certo? Pois saiba que desses 7, 4 caíram. Os 4 rebaixados estavam entre o grupo de times que respeitava o fair play financeiro. São eles o Cuiabá, o Atlético Goianiense, o Criciúma e o Atlético Paranaense. Sobre os 13 clubes que jogaram a Série A do ano passado e teriam sido reprovados se o fair play já estivesse valendo. Botafogo, que foi campeão, Fortaleza, quarto colocado, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Vasco, Vitória, Galo, Fluminense, Grêmio e Red Bull Bragantino. Hora de falar sobre um atacante que já esteve nos planos do Atlético Mineiro e que, ao que tudo indica, deixará o Godoy Cruz. Eu me refiro a Santi Andino, atacante de 20 anos de idade, titular absoluto do Godoy Cruz e jogador da seleção argentina sub-20. Jogou Sul-Americano e Mundial nessa temporada. Pois bem, o Godoy Cruz foi rebaixado para a segunda divisão do futebol argentino no sábado depois de mais um empate. Campanha ruim de uma vitória, 9 empates e 6 derrotas. Godoy Cruz que havia sido eliminado pelo Atlético Mineiro na Sul-Americana, e foi nesses 2 confrontos que o Santi Andino chamou muita atenção de dirigentes do Atlético. Ele inclusive marcou o gol do Godoy Cruz na derrota por 2-1 de virada na Arena MRV. Godoy Cruz decidiu que precisará vender o Santi Andino para fazer dinheiro, o jogador avaliado em 5 milhões de euros. Enorme oportunidade para o mercado brasileiro, de um atleta jovem, promissor, com boa finalização, drible e velocidade. É o tipo do ponta em extinção. Por uma cifra relativamente aceitável, 5 milhões de euros é o que se imagina que possa fazer negócio. Temporada atual com a camisa do Godoy Cruz de 30 partidas, 6 gols e 3 assistências. Primeiro rebaixamento do Godoy Cruz em 17 anos, até por isso necessidade urgente de fazer dinheiro. Você, torcedor do Galo, lembra do Santi Andino? Gostaria de vê-lo jogando no seu clube do coração? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Renan Lodge. Surgiu durante o final de semana a especulação de que o Lodge pode continuar no Atlético Paranaense. Vale a lembrança de que o lateral esquerdo, que conseguiu uma liminar para rescindir seu contrato com o Al Hilal, vem mantendo a forma física no Atlético Paranaense. O jogador ainda espera por uma decisão definitiva da FIFA, mas ao que tudo indica, terá a condição de jogar escolhendo o seu próximo clube. E a especulação de que o Atlético, conseguindo a promoção para a primeira divisão, estaria mais perto de contratar um Lodge não é real. Na manhã dessa segunda-feira, conversei com o representante do Renan Lodge, o Pablo Miranda, e ele falou que a chance de ficar no Brasil é 0. Lodge nem trabalha com essa possibilidade, o Furacão nunca procurou para discutir tal alternativa.
Hoje o Lodi está decidido a voltar para o futebol europeu. A proposta da Itália, de Portugal e da Inglaterra, um dos interessados na Inglaterra é o Nottingham Forest. Definição deve acontecer ainda no ano de 2026, até para que ele possa, em janeiro de 2027, já se apresentar ao novo clube e iniciar parte de pré-temporada. Vamos lá, vamos trazer então, vou colocar pequenininho agora, tá aí, ó. Perfil aí, River Unidos. River tiene em carpeta 4 jogadores de cara ao próximo mercado de passes. Então, ou seja, né, o River Plate tem na lista aí 4 jogadores que estão, que tem o River tem interesse nesses 4 atletas. E olha aí, Luciano Gondol, jogadores que a gente já ouviu aqui, nós já falamos desses jogadores aqui. O Luciano Gondol, Fausto Vera, Rodrigo Castilho, chegou agora no Lanús, inclusive. Eu tava vendo, inclusive antes da live eu tava vendo sobre isso, sobre esse atacante. Ele chegou no meio do ano no Lanús e tem feito muitos gols. Realmente tem números excelentes. E o Santino Andino, lembra dele, do Godoy Cruz? Também fez gol no Atlético, na Sul-Americana, bom atacante. Então o River Plate tá aí, tentando aí, pensando, né, em bons jogadores. E o Fausto Vera é um nome que estaria na lista aí, né, de interessados. E aí eu vou trazer um perfil aqui oficial, também um perfil aqui, ó, verificado, né? Tá aqui a informação. Vamos lá. Deixa eu traduzir o post. Fausto Vera quer jogar pelo River. Por hora, River não se moveu. Ele tem contrato em vigor até dezembro de 2027. Ele jogou 30 partidas em 2025, 20 como titular. Ele marcou um gol. Aqui, ó, informação desse jornalista aqui, ó. Tá vendo? Ele tá sempre trazendo, esse periodista, né? Tá sempre trazendo notícias mesmo do mercado da bola aí, dos clubes argentinos. Então, segundo ele, o Fausto Vera estaria na mira do River Plate para a próxima temporada. Vamos dar uma olhada aqui no Transfer Market do Fausto Vera. Vamos ver se é fácil, difícil tirar ele do Atlético ou não. Vamos lá, e nós vamos falar sobre isso. Tá aí, ó, Fausto Vera, 25 anos, bem novo ainda, 1,80, tem contrato até dezembro de 2027, tem contrato longo com o Atlético, avaliado em 5 milhões de euros, né? E aí, tá aqui, ó, primeiro volante, tudo. Vamos ver aqui, o Atlético pagou, bom, pelo menos deveria pagar, né? 4 milhões e meio de euros na contratação do Fausto Vera. Ou seja, o próprio Tanaka já trouxe aqui informação, inclusive ontem nós fizemos uma live, né? E ele falou também sobre Fausto Vera, que é aquele negócio. O jogador, ele teve o interesse de sair, chegou no meio do ano, vocês lembram, nem estava sendo utilizado, estava meio que escanteado ali pelo Cuca, mas ninguém ofereceu absolutamente nada, não encontraram um clube, até porque ele tem um salário considerável e um valor de mercado. O Atlético fez um investimento. Não adianta um clube chegar aqui querendo de graça, que o Atlético não vai, né, doar esse jogador. Então, o Fausto Vera é sim um jogador que o River Plate tem interesse, está lá na lista e tudo, mas é um investimento aí que o time do River vai ter que fazer para o ano que vem. Eu não sei se eles vão ter grana para isso, porque eu acredito que, se você aí, é opinião, não é informação, chegar aqui com 4 milhões de dólares, o Atlético ainda perdendo dinheiro, talvez o Atlético top para trazer um outro jogador, tentar trazer um outro jogador melhor, talvez o Atlético top. Mas se chegar aqui, aí é opinião, porque a gente não duvida muito também, né? Mas se chegarem aqui com uma propostinha de 2 milhões, 2 milhões e meio de dólares, o Atlético aí tem a obrigação de recusar e mandar o time para casa do chapéu, né? Porque o Atlético fez um investimento de 4,5. Para alguém chegar com 2, 3, aí também não dá. Não tem condição, né? A não ser que tenha algum jogador lá no River Plate que esteja em baixa e o Atlético Sampaoli peça uma troca e conversem. Fora isso, Fausto Vera não acho tão simples o River Plate tirar o jogador do Atlético.